This conference will now be recorded. All right, Jessica, take the example of Brother Clone. He was persistent and dedication, had 6 boys, but the girl came. You only have 2 boys, so keep on going. Persistence pays off. Yes. All right. Well, então vamos go ahead. lá. I'm going to get started. Go ahead. And I don't know as far as your format, but I would welcome questions and comments throughout or afterwards. Feel free to comment. Normally they will write question and I will ask you. Okay. O pastor está dizendo, se você tiver alguma pergunta, pode escrever e a gente vai fazer a pergunta para ele e ele irá responder, tá? Que o Senhor abençoe a todos. Então, vamos começar com esse devocional dessa manhã, que eu creio que o Senhor vai falar conosco grandemente. So, Brother Clone, it's with you. Today I want to talk about something maybe a little bit for our maturity. Hoje eu quero falar com você algo e provavelmente é algo para nossa maturidade espiritual. I want to talk about our spiritual calling. Quero falar com você sobre o nosso chamado espiritual. First and foremost, we need to know that God is calling everyone to salvation. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Deus chama todos, sem excluir ninguém. Deus chama todos para a salvação. Acts chapter 17 and verse 30 said, "And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent." Então, nós estamos lendo em Atos 17, versículo 30, que diz assim. So God is calling everyone to repent. That's our first calling. Então, que nosso primeiro chamado é que Deus está chamando todos os homens em todo lugar que se arrependam. And I hope and believe everyone has answered that calling to repent. E eu espero que todos que estão ouvindo ou que irão ouvir essa mensagem e que estão presentes possa ter dito sim para esse chamado ao arrependimento. But once we are saved, God has a greater calling for us. Mas aí, quando o Senhor nos chama, então, ao arrependimento, e nós passamos pelo plano da salvação, o Senhor tem um chamado além para nós. God is calling us to be a witness. Deus, então, chama nós para ser um testemunho, testemunho para alguém. Acts chapter 1 and verse 8 says that after we receive the Holy Ghost, we should be a witness to those around us. Atos capítulo 1 e versículo 8 está dizendo que sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. But it doesn't stop there. Mas o seu chamado não para aí. God, in his wisdom, Deus, na sabedoria dele, has put us together as a body. Nos tem colocado, nos unido como um corpo. And I do not want to place too much importance on titles today. E eu não quero colocar importância em títulos hoje. Meaning sometimes people will pursue a title. Porque muitas vezes as pessoas, o que elas estão
indo atrás é de um título. God knows exactly who we are and where we are. Deus, ele não te perdeu de vista. Ele sabe exatamente quem você é e aonde você está. Psalm 75 and verse 6 says, promotion doesn't come from the east or the west or from the south. Salmos 75, what was the verse again? Psalm 75 and verse 6. 75 e versículo 6 diz, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. So God knows exactly where you're at. God knows the desires that you have. Deus sabe exatamente aonde você está e os desejos do teu coração. And in God's right timing, promotion will come. E no tempo e na vontade de Deus, ele vai te promover. When I first came into the church, assim que eu vim para a igreja, we had started a fish farm. Nós começamos um pesqueiro. It was a company or a business that my wife and I had wanted to begin for many years. E era negócio que eu e a minha esposa queríamos fazer por muitos anos. And I remember that while we were starting the business is when we came into the church. E assim que a gente estava começando esse negócio foi quando nós entramos na igreja. And as you know, when God fills you with the Holy Ghost, everything changes. E aí, como você sabe, quando Deus te enche com o Espírito Santo, tudo muda. Those things that used to be so important now started to fade to the background. Aquilo que era tão importante para você antes, agora começa a ficar no banco de trás. And this business that we had worked on for many years and had invested a lot of money in started to become not as important. E esse negócio que nós tínhamos trabalhado nele por muitos anos, investido muito dinheiro, de repente não era tão importante mais. And I remember praying a prayer, and I said, God, if there is ever anything that gets in the way of serving you, I want you to take it away. E eu lembro orando uma oração e pedindo para Deus e dizendo para Ele, Senhor, se tem alguma coisa que está no caminho entre eu e você, então tira, Senhor. Se tem algo que está sendo barreira entre nós dois, então o Senhor tira essa barreira. I would probably say that I prayed it in ignorance. I would say that I prayed the prayer not really knowing. Eu provavelmente posso dizer que eu fiz essa oração à ignorância. And looking back now, as I'm more mature and knowledgeable, I don't know if I would pray that prayer. E agora, tendo maturidade e mais conhecimento, não sei se eu tinha feito essa oração dessa maneira. But it was a prayer from my heart. And a few months later, we actually had a fire and we lost our business. Mas foi uma oração do meu coração, sincero. E alguns anos depois, meses, it was a couple months later, Brother Chloe. Yes. Alguns meses depois, tivemos um fogo e perdemos aquele negócio. But after that, God began to
call me into ministry. Mas depois disso, foi quando o Senhor começou a me chamar para o ministério. And I had heard teaching about the calling. E eu tinha já escutado ensinamentos sobre o chamado. And I had asked God, I said, Lord, I do not know what my calling is. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei qual é o meu chamado. And it was one of those times in my life where I could almost hear the voice of God. And he told me to help the man of God. E eu lembro que ouvindo a voz do Senhor e ele me falando para ajudar o homem de Deus. So at that moment, I put everything I could into helping my pastor. E eu lembro que naquele momento eu coloquei tudo, dediquei tudo para ajudar o meu pastor. And no one could ever take that from me. E ninguém podia tirar isso de mim. Now I will say this. Mas eu quero te dizer isso. As important as it is to have a calling, é muito importante de ter um chamado. there are some things that we just need to do. Mas tem coisas que precisamos a fazer. You don't need a calling to mow the church lawn. E tem coisas que você não precisa de um chamado para você fazer. Você não precisa de um chamado para ajudar a cortar a grama da igreja. You don't need a calling to clean the church. You don't need a calling to help other people around you. Não precisa de um chamado para ajudar as pessoas ao seu redor. I even had somebody ask me once. I said, when did you feel called to preach? Eu tive alguém me perguntando e disse, quando que foi que você sentiu chamado para pregar? And I told them I never felt called to preach. So my pastor asked me to preach, and I just figured if he trusted me, then I was going to preach. E eu nunca senti assim como que o chamado para pregar. Mas quando o meu pastor me pediu para pregar, eu pensei, bom, se ele confia em mim, então eu vou fazer. Now I understand that for apostolic offices, the calling is essential. E eu entendo para que quando nós temos um ofício apostólico, ao chamado de um apostólico oficial, nós precisamos ter esse chamado. The same man who God had told me to help, o mesmo homem que Deus me disse para ajudar, que é o meu pastor, later moved on to another area, and he asked me to pastor the church. Ele acabou se mudando e ele me pediu para ficar no lugar dele e pastorear a igreja. And of course I prayed about it and sought God, and it felt like the right thing to do. E eu lembro orando, buscando a Deus e pedindo confirmação de Deus, e foi quando eu senti que era a coisa correta para mim fazer. I certainly had been feeling a greater burden to pastor and a greater burden for this church. E com isso, eu já estava sentindo um peso maior por essa igreja e um peso como
de pastor para pastorear. But burden is not the same thing as a calling. Mas o peso não é a mesma coisa de um chamado. And I had actually started the process. I had actually had started to go down the road of accepting the pastorate. E eu comecei a andar no caminho, na jornada de aceitar a pastorear. Without hearing from God specifically. Sem mesmo ter ouvido diretamente de Deus especificamente. Just because everything was lining up, and just because my pastor had asked me, and just because everything felt right, I just started to go down that road. Por causa que as coisas se alinhou dessa maneira, por causa que o meu pastor me pediu, porque tudo parecia correto, então eu fui nessa jornada. But I won't forget the morning when I just began to seek God and said, Lord, I do not want to move forward until I hear from you. This is too big of a calling. This is too big of a situation. I've got to hear from you. Mas eu nunca esqueço amanhã de quando eu me prostrei perante o Senhor e eu disse, Senhor, eu não vou dar mais nenhum passo adiante enquanto eu não ouvir de ti, porque isso aqui é muito grande, é muito peso, eu preciso ter a direção tua. And it was that evening during a worship service that God just began to speak to me, and I just felt him tell me to be quiet. And it was at that moment that God spoke to me and said, I am calling you to pastor in Clintonville, my town. E aí foi naquela noite, daquele mesmo dia, de que eu estava no culto, culto de adoração, que eu comecei a ouvir Deus dizer para mim, fica quieto e escuta. E naquele momento Deus começou a confirmar e dizer, eu estou te chamando para pastorear a igreja na cidade, então, que ele estava vivendo. And now it has been over 3 years, and I am so thankful that I heard from God and have that calling. E faz 3 anos que estou aqui pastoreando e eu estou muito agradecido que eu ouvi de Deus para atender o chamado. Because there are times when that is all I have. All I have is knowing that God called me and that no one can ever take that away. So if you know that God has called you and you have heard that God has called you, you stay in your calling. Aleluia, ele disse, e eu estou muito agradecido que eu ouvir a voz de Deus, porque tem muitos momentos que isso é tudo que eu tenho, porque para estar pastoreando e não ter a confirmação de Deus, não sei como que seria, mas se você ouviu o chamado, você ouviu Deus falando com você, então continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. But if I would have moved forward without hearing from God, even though it was the will of God, if I would have moved forward without hearing from God, it would have been an open door for doubt. Mas se eu tivesse seguido em frente, sem ouvir a voz de Deus, mesmo sabendo que era a vontade de Deus, eu teria dado espaço para dúvida na minha vida mais tarde. So I tried to talk about how we don't necessarily need to hear from God before we do anything in the kingdom. There are some things we just need to do. Então, como eu disse para você, nós não precisamos de ouvir Deus nos mandar fazer
algo no reino, para trabalhar no reino, como ele disse, ajudar a cortar a grama, trabalhar para o Senhor no reino. Você não precisa de um chamado ou ouvir a voz de Deus falando para você, ó, vai fazer isso, vai limpar a igreja, vai ajudar nisso, ajuda o seu pastor naquilo. Então ele disse, quero deixar isso bem claro. But when it comes to the fivefold ministry, we have got to hear from God. Mas quando se refere aos 5 ministérios, os cinco que ele está falando dos 5 ministérios, que é de mestre, evangelista, não estou falando nas ordens certas, mas mestre, evangelista, pastor, apóstolo e profeta. I just had to go through the 5 ministry real quick. Sure. Now I want to take a little bit of time and talk about the anointing that comes with the calling. Agora eu quero tomar um pouquinho do tempo para falar para você sobre a unção que vem junto com o chamado. The anointing comes from the burden. A unção vem do peso que você carrega pelo chamado. Anointing actually it comes from the crushing of the olive that produces that anointing oil. E a unção vem do esmagamento da azeitona que é produzido o óleo. So as much as we like to talk about the anointing like it's this wonderful thing, which it is. E por mais que a gente gosta de falar sobre ser ungido, ter a unção, é algo difícil, é algo doloroso. We need to understand that the anointing comes from allowing God to place a burden on us. Eu quero que você entenda que a unção vem quando permitimos Deus de colocar um peso do chamado sobre nós. Brother, yes. Could you just say, could you just go a little bit, because a lot of times, and especially here in Brazil, a lot of times people don't talk about how that anointing can crush you if you're not where God needs you to be, or if you're not surrender, because people don't understand that anointing is heavy. Yes. And I'm going to finish up talking about the blessing, which is that's kind of what people chase after. We want the blessing. Ele falou assim, eu quero dizer, porque muitas pessoas, elas buscam, correm atrás do chamado, da unção, porque elas querem a bênção. But well, let me share a story. I was asked to be a Sunday school teacher. Deixa eu compartilhar uma história com você. Me pediram para ser professor da escola dominical. And it was something that someone who was leaving and moving to a different area, they had asked me to take their place as a teacher. E foi alguém que estava mudando para uma área diferente e eles pediram para eu ficar no lugar dele como professor. And so I just said, sure, I'll take it. E eu pensei, ok, tá bom, eu aceito. And I went years in that position. E eu fiquei naquela posição de professor por anos.
And after some time, I noticed that I started to grow frustrated. E eu lembro que depois de um tempo, eu comecei a ficar frustrado. And I mistakenly took it as God was moving me from that position. E eu cometi o erro de pensar de que Deus estava querendo me mover daquela posição, por isso que eu estava ficando frustrado. And I started praying about it. E eu comecei a orar sobre isso. And as I started praying, God started to give me a greater burden for the people that I was teaching. E conforme eu orei, comecei a orar, Deus me deu um peso maior para minha classe. And almost instantly, I started to get excited and look forward to being in that position. E foi como instantâneo, eu comecei a ficar como que emocionado, contente, criativo com aquela classe, querendo, antecipando o momento de estar com eles. And the reason was I was performing a ministry without a burden. E o que estava acontecendo antes que eu estava me frustrando é que eu estava atuando numa posição ali como professor, mas sem carregar um peso por eles. But God, and that burden comes from prayer and it comes from love. E esse peso vem através de você orar e você amar aquilo que você está fazendo para o Senhor. Amen. And then I'm going to close with this. And sister, if I didn't answer your question, please let me know and I can try to expound on it. No, that was good. Okay. So I want to close with looking at the life of David. Eu quero que nós olhamos agora para a vida de Davi. We understand that David was called to be king and David was anointed to be king. Nós entendemos que Davi, ele foi chamado para ser rei e ele foi ungido para ser rei. But it took him time to come into the fulfillment of what God had called him to do. Mas levou tempo para ele estar na posição que Deus tinha chamado ele para estar. And he had to stay submitted. Ele teve que ficar submetido. And he had to wait. E ele teve que esperar. I have never seen where God has called somebody into a ministry or an office and there hasn't been a time of trial and a time of waiting. Eu nunca na minha vida vi o Senhor chamar alguém para um ministério ou para um ofício que não teve o tempo de preparação e espera. The Bible says that many are called, but few are chosen. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. So the scripture that has helped me so often. Mas o versículo que tem me ajudado muitas vezes is in Proverbs 13 and verse 12. Em Provérbios 13, versículo 12. And Solomon says that hope deferred
maketh the heart sick, but when the desire Esperança. cometh, Sorry, it is a tree of sir. life. No, that's all right. Go ahead. Read the whole verse. A esperança adiantada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. I can imagine that David felt at times sick, knowing that he was called and anointed to be king, but he was spending his life running. Eu posso imaginar, Davi sabia que ele era chamado e foi ungido para ser rei, e ele passou tanto tempo correndo de Saul. But he stayed submitted, he stayed faithful, and when the desire came, when he became king, he became the greatest king. When that desire came, it was a tree of life. A frustração dele durante aquele momento, mas ele não permitiu que isso tirasse ele do foco, fizesse com que ele não fosse fiel e verdadeiro. Mas quando o momento veio, o desejo foi cumprido daquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele e foi como uma árvore da vida. So my word for anyone that is listening here today. E a minha palavra, então, para aqueles que estão escutando aqui hoje. Anyone that has felt a calling from God. Qualquer um de vocês que sentiu o chamado de Deus. Is to follow that example of David. Para que você possa seguir o exemplo de Davi, porque Davi, ele foi fiel e foi um dos melhores reis quando chegou o momento dele. Stay submitted. Continua submetido. Stay available. Continua sendo disponível para Deus usar e em submissão. Stay flexible. E seja flexível. And just trust in the calling of God. I'm sorry. What do you mean stay flexible? David, the plan didn't look like I'm sure David had it in his mind. O plano provavelmente não foi da maneira que Davi tinha na mente dele. Não aconteceu da maneira que ele pensava. Often God will call us to something and we immediately begin to map it out or to think like we know how we're going to get there. Whereas God can often... Go ahead. Quando Deus nos chama, a gente imediatamente começa a planejar e fazer um mapa de como nós pensamos que vamos chegar até lá. Amen. And that's just what I felt to share today. Mas às vezes as coisas não acontecem da maneira que nós pensamos. O plano de Deus é outro. E ele disse, isso foi o que eu senti no meu coração de compartilhar com você hoje. Brother Clone, that was amazing. Thank you so much. I truly appreciate you giving us the word of God in direction, because that is it's a direct word. Amen. It's my honor. Thank you so much. Eu sinto que foi uma direção de Deus para nós, para muitos que sente que é chamado, para muitos que sabem que são chamados. Então, que o Senhor abençoa e que nós possamos continuar firme. E, como ele disse, someone said, thank you, I needed to hear this. Thank you so much, Brother Clone. And I love it because I love straight directions. And that was straightforward. Amen.
Um, Vamos orar. Let's pray for Brother Clone, and thank the Lord for what he is doing in his life and through his life. Vamos orar por ele e agradecer ao Senhor por usar ele e continuar usando. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu servo. Obrigado pela tua palavra. Thank you, my Lord, for your word. Thank you that deliver your word to us today. Thank you, my Jesus. Lord, we praise you and we lift you up. Thank you for us to understand. Thank you for, mighty God, speaking to so many that is listening. Thank you, my Jesus, and so many that will get. Lord, we exalt you and we thank you for who you are in our lives. Thank you, my Jesus, for have written our story. Thank you, my Jesus, for your purpose in our life. Thank you, oh Lord. Hallelujah. Bless Brother Clone. Bless his ministry. Bless his family. Lead and direct him every step of the way. Nós te damos glória, Senhor. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Amen. Yes, it is so good to talk with you guys, and again I just greet the church there and everybody else that has been listening. Thank you so much for tuning in, and just hope and pray it was a blessing, and yes, and we just hope to see you in person again, or hope to see you in person, Brother Cooper, again. Yes, it will happen. Vamos louvar o Senhor. Let's worship in this time. Brother Clone, if you want to exit, you can. We're going to, or you can stay. We're going to worship the Lord and pray for a little bit, and thank God for one more day, one more opportunity to worship Him. Amen. Hallelujah. God bless. Thank you. Hallelujah. Pode ir. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Lord, I praise you and I thank you for every listener, mighty God. Lord Jesus, I plead thy blood, mighty God, over everyone that is listening, over everyone that you spoke with today and gave direction. Oh, obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor falou com eles diretamente hoje. Todos aqueles que o Senhor deu direção, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que sabe que, sem dúvida, Senhor, que são chamados por Ti. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo da vida de cada um. Thank you for what you're doing, mighty God. And everyone, mighty God, that is listening. Everyone that is constantly, Lord, seeking you, mighty God. Lord Jesus, thank you for your calling in their lives. Thank you, mighty God, for your anointing. Thank you for your direction, mighty Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. And we pray for our nations, mighty God. Lord, we lift you up and we know that you are in control, mighty God. Whatever is going on, mighty Jesus, we exalt you because our trust, mighty God, is not in this world, but our trust is in you, my Jesus. In the name of Jesus of Nazareth, we plead the blood over the nation of USA. We plead the blood over the nation of Brazil. Nós te clamamos, Senhor, pela nossa nação. Nós te clamamos, Senhor, por cada estado, por cada governo, pelo presidente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor, que a nossa esperança não está neste mundo, mas que a nossa esperança, Senhor, está em Ti, Senhor Jesus. E nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia! 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 We lift you up and exalt you, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja exaltado, Senhor.
Ajuda-nos a esperar o teu tempo. Ajuda-nos a ser fiel, independente, Senhor, da nossa posição. Ajuda-nos, Senhor, a estar com nossos olhos fixados em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar disponível para aquilo que o Senhor tem para nos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, independente das situações, Senhor, das circunstâncias, Senhor, mas que os nossos olhos estejam fixados em Ti, meu Deus. Aleluia. Nós te damos glória, Senhor. We exalt you. Help us, Lord. Independent, oh Lord, of who we are or position that we have, but help us. Help us to be faithful in everything that you have put in our hands. Help us to do things with excellence, my God. Not for people, but for you, my Jesus. Oh, Lord, I worship you. I give you the praise and I give you the glory for who you are in our lives. Help us to seek your face and not your hands. Help us, Lord, to look at all things like Jesus as a blessing, because all good gifts comes from you, my Jesus. We exalt you and praise you, my Jesus, and acknowledge, Lord, how great, how wonderful you are, independent of what is going on in the world. Our faith is in you, my Jesus. Our hope is in you, my Jesus. Oh, hallelujah. 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 I rejoice in your word today, my God. I give praise, my Jesus. Hallelujah. To your holy name, my Lord. You are wonderful, my Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu maravilhoso nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. We exalt you, we praise you. And I thank you, mighty God. I thank you for this day. I thank you, mighty Jesus. I treasure your words in your presence. You're wonderful, my Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. Glorioso Deus. Aleluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Exalt him because he is worthy. Lift him up. Hallelujah. 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 We give you praise, Lord. We lift you up and we exalt you. We thank you for one more day and for the opportunity to praise you and live for you and serve you with everything that we have. Aleluia. Que o Senhor te abençoa nesse dia. Hoje é uma oportunidade que o Senhor nos deu, mais uma vez, de servir a Ele de todo o nosso coração. Se disponibiliza o teu tempo. Disponibiliza, seja flexível, como ele disse. As coisas não têm que acontecer como nós imaginamos. A Bíblia diz que o pensamento dele e os planos dele é mais alto do que o nosso. Então confia no plano dele. Porque se nós confiarmos no plano dele, nós não vamos ser enganados. Que o Senhor te abençoa. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Tchau, tchau. É muito bom ter o Daniel conosco, a Carrie, a Glória, o Iséias, Julissa, I love you. Carrie, I love you. Natalie, we love you. A Patrícia, nós te amamos. E o irmão Valdeci e a família dele. Como é bom ter vocês. E que a palavra do Senhor continua ministrando e te dando direção. Tenha um dia abençoado. Tchau, tchau.